Eu espero que todos e todas estejam bem. Eu não vou mais fazer aquela minha pergunta habitual de que se está tudo bem. Nós sabemos que nós estamos tentando fazer o nosso melhor. Então eu realmente só desejo que todos consigam estar bem dentro do possível da situação. Eu trouxe hoje um texto do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, pergunta que fala sobre o egoísmo, a parte terceira do capítulo 12. A pergunta 914. A pergunta: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? A resposta: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Bem, nós estamos em meio a uma pandemia. Estamos em isolamento, alguns de nós, aqueles que têm o privilégio de conseguir estar em isolamento. Muitos de nós não estão conseguindo, muitos de nós estão trabalhando, estão se expondo, estão colocando suas vidas em risco, por diversos motivos. Ou porque precisam trabalhar, porque sem trabalhar não terão dinheiro para comer. Outros porque trabalham em áreas essenciais e não é permitido que essas áreas parem. Enfim, são milhões de pessoas que estão expostas, né? Estão nas ruas. E é muito importante que a gente pense nessas pessoas, porque no momento de pandemia é quando o egoísmo aflora. Duas facetas humanas afloram de forma bastante interessante. A humanidade que existe em nós aflora em gestos muito lindos, né? Muito lindos. Pessoas que se dispõem a fazer compras de supermercado para idosos, para vizinhos idosos, vizinhos que compartilham a comida. Enfim, a gente vê a humanidade aflorando de forma bastante interessante, bastante bonita. E isso é o que nos diferencia, né, dos outros animais. Nós temos essa capacidade de ter empatia, de ser solidário, de racionalizar as nossas ações. Mas, em contrapartida, em muitos casos, o egoísmo aflora, né? A gente vê pessoas indo ao supermercado sem nenhuma necessidade, fazendo montanhas de ranchos, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós chamamos essas compras enormes, nós chamamos de ranchos, comprando muito mais do que vai gastar, comprando muito mais do que precisa, né? Desabastecendo os supermercados menores e deixando profissionais de saúde que trabalharam horas e horas sem comida. Porque quando um profissional de saúde precisa ir no supermercado para buscar o básico, não tem mais. Então, a coisa do egoísmo é tão arraigada, o egoísmo é tão arraigado na nossa sociedade, nas nossas ações, nas nossas maneiras, que a resposta, né, dos espíritos, uma resposta dada no século XIX, talvez hoje em dia os espíritos teriam dado uma resposta muito mais contundente, né, dizendo que realmente o capitalismo
selvagem é a demonstração máxima do egoísmo. O capitalismo selvagem é a demonstração mais violenta, mais contundente do egoísmo humano, né? O egoísmo que compra o que não precisa, que acha que o dinheiro pode tudo, que coloca pessoas subalternas sob risco. Quantas pessoas, quantos empregados domésticos foram contaminados por seus patrões? Quantos? O presidente miliciano contaminando aquele contingente de funcionários do Planalto, agora o último é o motorista dele. Então a gente pensa, olha, o egoísmo ele realmente é a característica humana mais predatória, que mais desumaniza a sociedade, e ela é a mais arraigada, ela é a mais presa nas nossas raízes. A resposta dos espíritos diz que as instituições precisam ser reformadas, que não adianta se espiritualizar as pessoas se as instituições continuam presas à matéria, ao materialismo, E aí o que a gente vê hoje em dia? A gente vê pessoas se orgulhando, espíritas se orgulhando de serem conservadores, espíritas se orgulhando de serem capitalistas. A gente vê jovens se orgulhando de serem neoliberais. E todas essas pessoas hoje estão exatamente na mesma posição, à mercê do mesmo vírus. O vírus não vai perguntar para essas pessoas quanto dinheiro você tem no banco, você tem poupança, tua casa é própria. O vírus não vai perguntar nada disso, o vírus simplesmente vai infectar essas pessoas. E quem é que vai poder tratar? Eu não digo curar, porque não tem cura, né? Nós sabemos, não tem cura, por enquanto é uma sentença de morte. Muitas pessoas conseguem ter os sintomas durante mais tempo, mas que eu saiba, foram raros aqueles que se curaram, né? E pelo que tudo indica, continuam com o vírus e talvez até continuem propensos a passar o vírus adiante. Então, o vírus não vai perguntar nada disso. Quem é que vai poder tratar dessas pessoas? A saúde pública, o SUS, que muitos espíritas e muitas pessoas enchiam a boca para dizer que o SUS não valia nada, que o SUS tinha que ser privatizado, que o SUS tinha isso e tinha aquilo. Pois é o SUS que vai poder tratar dessas pessoas. São os profissionais de saúde pública que vão tratar dessas pessoas. Ninguém vai chegar e vai perguntar, me diz quanto que tu tem no banco, qual é a tua poupança, qual é o teu salário. Não, ninguém vai perguntar isso. Simplesmente essas pessoas vão ser entubadas, como todos os outros que são pobres, que estão desempregados, que não têm um mísero tostão. Então, isso mostra a única coisa certa desta nossa existência. Nós somos iguais. Todos nós. Na hora do desencarne, na hora da morte, nós somos iguais. Então, durante a vida, por que a gente tem que ser tão mesquinho, tão sem noção, tão egoísta? Por que a gente precisa replicar essas coisas tão nefastas? Por quê? Na hora que estamos bem, é que nós precisamos mostrar as coisas importantes. Na hora que estamos bem, é que nós precisamos levantar as bandeiras que valem a pena. Então, eu acho que vai precisar muita gente estar na beira da morte para poder se conscientizar, nossa, como o SUS é importante, como a saúde pública é importante, como o Estado forte é importante. E agora, governados por esse miliciano, esse governo nazifascista, nós estamos à deriva, porque eles estão realmente não se importando.
não se importando, promovendo talvez um extermínio em massa, e muitos eleitores, talvez muitos espíritas que estavam orgulhosos, né, do seu feito nazifascista. Ó, eu sou eleitor do nazifascista, fazendo arminha com a mão. Vamos fazer arminha com a mão agora? Quando estamos à mercê de um vírus, comecem a fazer arminha com a mão. Será que isso vai adiantar alguma coisa? Será que isso vai resolver alguma coisa? Né? Aquele médium, eu não vou dizer o nome dele, mas é um médium ridículo, é um médium assustador, é um médium miliciano até, é um médium, não é aquele médium mais velho, é um médium jovem que escreve livros, escreveu livros defendendo o golpe, faz palestras e dá cursos, um médium repugnante. O que ele tá pensando agora? Qual é a estratégia dele? Dizer o que para os espíritas? Dizer que é um karma coletivo? Dizer que é uma expiação coletiva? Quando esse vírus é uma questão de saúde pública, uma questão de ciência? Não vamos ficar encontrando desculpas, né? Desculpas esfarrapadas, egoístas, para poder justificar a não ação de um governo nazista. Tudo isso vai ficar na história. O egoísmo dessas pessoas todas vai ficar na história. E eu só espero que a gente consiga sobreviver a isso. Eu só espero que todos nós consigamos passar por isso, que nós consigamos, enfim, virar essa página dolorosa da nossa história. É isso. Fiquem bem e até a próxima.